Olá, bem-vindos à nossa primeira edição desta sexta, 27 de junho de 2025. Hoje o papo é sobre o asteroide 2024 YR4, ou melhor, sobre a comoção toda que ele causou, né? Parece que esse caso mostrou bem uma coisa, uma relação meio complicada entre ciência, mídia e o público. O alarme inicial meio que atropelou a informação técnica, parece. Exatamente, foi bem isso. Esse asteroide, o 2024 YR4, ele foi descoberto em dezembro de 2024, lá no Chile. E o tamanho dele, para ter uma ideia, é entre 53 e 67 metros, tipo um prédio de 15 andares, mais ou menos. O nome 2024 YR4 é só o padrão, né? Ano, código da época do ano e o número da descoberta. Entendi. E o que botou fogo na lenha mesmo foi a tal probabilidade de colisão, né? Começou em 1,2%, que já parece algo, e pulou para uns 3% bem rápido. Aí imagina, né? O pessoal ouvindo 3% de chance e destruidor de cidades. Sim, assusta. É compreensível o susto inicial. Mas assim, é aí que entra o jeito que a ciência funciona, né? As primeiras contas de órbita, com poucos dados, elas sempre têm muita margem de erro. É normal. Conforme a gente vai observando mais, coletando mais dados precisos, essa margem diminui. E muito. E quase sempre o risco calculado cai junto. Foi o que aconteceu com o 2024 YR4. Ah, então enquanto os cientistas estavam lá refinando os dados, Isso. a história do perigo já estava correndo solta na mídia. Exatamente. O risco de bater na Terra foi reavaliado e, bom, caiu para quase zero. Tem a escala de Torino, que mede esse risco de impacto, vai de 0 a 10. Ele chegou a ser nível 3, que é tipo atenção astrônomos, mas caiu logo para 1 e depois para 0, risco 0. Entendi. Mas aí? Aí o estrago na percepção pública já estava feito, né? Pois é, parece um desencontro total. A ciência vai com calma diminuindo a incerteza. E a mídia, muitas vezes parece que precisa daquela incerteza inicial para chamar atenção, pro clique. O pânico vende. É uma dinâmica complicada para quem tenta comunicar ciência de forma responsável. Mas olha que interessante, mesmo sem risco para a Terra, o 2024 IR4 virou um alvo científico super valioso. O telescópio espacial James Webb, aquele super potente da NASA, foi apontado rapidinho para ele, para tentar pegar dados de composição, rotação, informações preciosas para a ciência planetária. Ah, que legal. E não era só interesse aqui na Terra, né? Tinha a chance dele bater na Lua, certo? Algo como 4,3%. Isso, essa estimativa apareceu em algumas fontes, como Life Science, blogs da NASA. Um impacto na Lua desse tamanho não seria um perigo direto para nós, mas poderia levantar uma nuvem de detritos, sabe? E alguns desses pedacinhos poderiam teoricamente entrar em órbita da Terra e ameaçar satélites. Mas cientificamente falando, seria uma chance de ouro. Ver uma colisão dessas ao vivo, nossa. É verdade. E tudo isso acabou trazendo à tona a tal da defesa planetária. Um negócio que parece filme, mas é real. E como é real? A gente tem até exemplos práticos. Lembra da missão DART da NASA em 2022? Eles conseguiram desviar um asteroide pequeno, o Dimorphos, batendo uma sonda nele. Foi um sucesso. Provou que a tecnologia existe e tem órgãos internacionais, tipo grupos ligados à ONU, trabalhando nisso e coordenando. Que demais pensar nisso. Mas imagino que tenha limites, né? Se o 2024 YR4 fosse mesmo perigoso, o impacto seria entre 2028 e 2032. Isso é tempo suficiente para agir. Então, segundo os especialistas, seria um prazo bem apertado para organizar e lançar uma missão de desvio complexa com a tecnologia de hoje. É um ponto importante. Entendi. E tem outra coisa que foi levantada. Será que esse foco todo num objeto que se mostrou inofensivo não acaba tirando a atenção e os recursos do problema maior, que talvez sejam os asteroides menores, próximos da Terra, que a gente ainda nem descobriu? Esses sim podem ser um risco mais inesperado. A vigilância constante, aquela menos chamativa, é fundamental. Faz todo sentido. Então o caso 2024 YR4 foi bem mais que só um susto. Ele meio que serviu de espelho para essa tensão entre a notícia rápida e a ciência cuidadosa. E também mostrou os avanços e os desafios da defesa planetária, que precisa de colaboração global, investimento contínuo. Exato. É um bom lembrete. Precisamos de comunicação de risco bem feita e desse esforço científico global e constante para lidar com esses desafios do espaço. Perfeito. Bom,
Vamos fazer um pequeno intervalo agora. A gente já volta. Bem-vindas e bem-vindos de volta. Estamos na última parte desta edição e agora a gente vai ajustar um pouco o foco, né? Sair um pouco daquele ruído do sensacionalismo para tentar um entendimento assim mais crítico, mais educativo sobre os asteroides. A ideia aqui é ver o valor científico deles, os riscos reais, que às vezes, ficam meio escondidos, e também a importância de todo mundo ter acesso a esse conhecimento, né? Democratizar isso. E a gente teve um exemplo recente com o asteroide 2024 YR4. Não foi um objeto assim relativamente pequeno, passou perto da Terra, nunca foi uma ameaça real de colisão, mas gerou umas manchetes bem alarmistas. Mostrou bem como essa comunicação entre ciência, mídia e o público pode ser delicada. Exatamente. É uma dinâmica, assim, fascinante de observar. Olha, a Terra tem marcas de colisões gigantescas. A mais famosa, claro, é a que levou os dinossauros, né, há 66 milhões de anos. Um objeto aí de uns 10 a 15 quilômetros. A gente sabe por causa da camada de irídio e tal. Mas tem sinais de impactos ainda maiores, lá na pré-história. E o curioso, o paradoxo, é que talvez esses eventos super catastróficos possam ter, de alguma forma, ajudado a vida a prosperar. Como assim? Ajudado? Quem sabe com tsunamis gigantescos que, reviraram nutrientes nos oceanos ou fertilizando mesmo os mares primitivos com minerais que vieram do espaço nesses corpos. Entendi. Então eles são as duas coisas ao mesmo tempo, uma ameaça em potencial e uma fonte de conhecimento. Nossa, incrível. Precisamente. São verdadeiras cápsulas do tempo cósmicas. Asteroides de tipos diferentes, sabe? Carbonáceos, ricos em carbono, água, os silicatosos, mais rochosos, ou os metálicos. Cada um conta uma parte da história lá do início do Sistema Solar. Missões como a Osiris-Rex dos Estados Unidos, que trouxe a amostra do Bennu. Sim, eu lembro dessa. Ou a Hayabusa 2 do Japão, que foi no Ryugu. Elas dão acesso direto a esse material super antigo. E tem também aquela famosa rocha de Marte, a LH 84001, que acharam na Antártica. Tinha umas estruturas minúsculas ali. Ah, que sugeriu vida em Marte, né? Foi uma polêmica. Exato. Possíveis bioassinaturas, que levantaram a ideia de que Marte talvez já teve água líquida. Muita discussão, mas mostra o potencial científico. Isso nos puxa do passado lá longe para riscos bem atuais, mas talvez menos óbvios, né? Uma coisa que eu vi nas fontes foi um alerta sobre um risco silencioso. A chance de fragmentos da Lua serem ejetados se um asteroide bater lá, talvez como o 2024 YR4, se fosse para lá, e esses pedaços atingirem satélites aqui na órbita da Terra. Como é isso? Pois é um cenário que preocupa sim. Esses fragmentos, mesmo pequenos, estariam viajando a velocidades orbitais altíssimas, coisa de quilômetros por segundo. Nossa! Seriam como balas espaciais. Não ameaçam a gente aqui embaixo diretamente, mas para nossa infraestrutura de satélites. Que a gente depende para tudo hoje em dia, né? Comunicação, GPS. Exatamente. Poderiam causar danos enormes. Um risco bem real para nossa sociedade digitalizada, sabe? E essa falta de clareza na comunicação, ou focar só no espetáculo, acaba prejudicando mais quem já tem menos acesso à informação científica de qualidade, certo? Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar o quadro maior, a desinformação sobre espaço ou sobre qualquer ciência mais complexa geralmente aprofunda as desigualdades. Garantir que a informação técnica chegue de forma clara, acessível, responsável, isso não é só divulgação ciência bem feita. É uma questão de justiça social também. Enquanto o pânico por um asteroide que vai passar longe vem de notícia, a gente desvia o olhar de riscos que estão aqui na nossa cara. Tipo as mudanças climáticas. Por exemplo, ou a degradação ambiental por causa de certos modelos econômicos. O risco cósmico, quando vira espetáculo, pode acabar ofuscando o risco real, sistêmico, que a gente enfrenta aqui agora. Então, o que fica mesmo dessa história do 2024 YR4 e da discussão toda? Parece que a lição principal é que a gente precisa de mais rigor científico na hora de comunicar, né? E talvez uma dose maior de pé atrás com sensacionalismo. Mais educação sobre o espaço, menos alarme à toa.
No fim das contas, os perigos mais concretos talvez não venham lá de longe, mas da nossa própria dificuldade em lidar com o conhecimento de forma madura, responsável. Exato. E isso deixa uma pergunta importante para o futuro, né? Porque, assim, é inevitável. Outros asteroides vão ser detectados vindo perto. Vai acontecer. Como que a gente, como sociedade, pode se preparar para receber essas notícias? Para olhar para o céu com aquela mistura de fascínio, que é natural, e a prudência necessária. Mas tudo isso baseado na compreensão, sabe? E não só no medo irracional. Acho que essa é a grande questão que fica. Com certeza. Bom, os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Esperamos que tenham gostado dessa nossa exploração mais a fundo. Um abraço carinhoso e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, 7, meio-dia e 17 horas, e aos sábados também ao meio-dia. Até a próxima!